Você acompanha a partir de agora Plantão da Alma. Apresentação de Raquel Bachega. Olá, lindeza mais linda deste de todos os mundos. Sejam todos bem-vindos ao programa Plantão da Alma. Eu sou Raquel Bachega, sou psicanalista. Estou aqui todo sábado às 9 horas em pontinho para a gente trocar ideia, aquecer a alma, aquecer o coração. Meu desejo é que você saia desse programa muito melhor do que quando começou a assistir. E falamos aqui sobre saúde integral, com ênfase em saúde mental. Portanto, como falamos para muita gente, tenha em mente sempre o seguinte: tudo que falarmos aqui leve a conta de estudos e reflexão. Nada é, tudo pode ser para o ser humano, porque afinal de contas estamos em construção, não é mesmo? Então, se tiver alguma dúvida, pegue um caderninho, anote, reflita, estude, pesquise, pergunte. Nós estamos aqui para ser esse elo que se forma no entorno da corrente da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, justamente para isso, né? Esses temas que envolvem saúde, saúde integral para o físico, mental, emocional, espiritual, falando de espiritualidade, filosofia, psicanálise, tudo que envolve os campos, permeia os campos do ser humano, me interessam, né? O estudo é maravilhoso e beira ao infinito. Estamos evoluindo, não é? Então, o tema de hoje está muito bacana. Por isso, eu peço que você participe, deixe sua mensagem por onde estivermos aí nas redes de streaming. Você pode mandar mensagem também para o nosso WhatsApp, é o telefone 11 99643 3827. Mande sua mensagem, nossa querida Verinha ou a Sol, com certeza enviarão aqui para mim, se você assim desejar, tá bom? Deixe o seu depoimento, o que você acha do tema, como é para você, porque afinal de contas, você deve se perguntar por que plantão da alma, né? Plantão da alma surgiu com essa vontade da gente olhar para o ser integral, para o ser humano como um todo, para nós como um todo, né? A gente já sabe, né? Não adianta só ir ao médico ou só cuidar da saúde da academia ou só cuidar da espiritualidade. Nós precisamos juntar tudo isso, juntar esses saberes, né? Nos esforçarmos para entender como tudo isso se relaciona dentro de nós, nesse momento, nessa existência, mirando a nossa evolução, sim, mas sem nos perdermos de nós mesmos, né? No agora, no presente, que é tudo que a gente. Se você visse assim, né, como abrindo a janela, eu sempre falo isso, como se nós estivéssemos abrindo a janela do nosso coração, assim como abrimos a janela do nosso quarto, e naqueles dias ensolarados, vem aquele solzinho mirando o nosso peito, aquecendo o nosso coração, né? Colocar vida na vida, eu acho que essa é a maior proposta que nós temos aqui no Plantão da Alma. Então, o tema de hoje eu gostaria de pedir, já agradecer ao nosso querido Jefferson Carvalho, que está aí nos apoiando nos bastidores, pedir para ele colocar a nossa primeira proposta, né, de slide, que vem aí o nosso tema. Então, olha só, a alma também precisa de check-up. Eita, nós! Ou check-up, né? E aí, hein? A gente fala assim, e aí, já fez o seu check-up? Imaginando, né, que nós estamos falando só de exames clínicos em busca de um diagnóstico, em busca de monitorarmos a nossa saúde do corpo físico e entendermos o que temos, o que falta, né? Se faltam vitaminas, vamos repor. Se apareceu alguma coisa, vamos em busca do tratamento. Mas a gente esquece de repente, fazer um check-up da nossa alma, na nossa linha de evolução também, né? Muito se fala, eu ouço muito isso, né? Dos nossos irmãos espíritas dizendo assim: puxa vida, eu só devo ter feito muita bobagem na última vida, porque eu sinto que eu estou passando aqui é para apagar o passado, mas a gente esquece que também tem a psique, né? O mundo, as nossas camadas psíquicas formadas do agora, que geram projeções a curto, médio ou longo prazo, né? Nem tudo é espiritual, nem tudo é só físico, nem tudo é só mental. Como eu disse, nós precisamos entender como esses nossos sistemas maravilhosos, físico, mental, emocional, espiritual, se correlacionam para a gente fazer aí de vez em quando também, por que não, os nossos check-ups na alma, né? E o que é a alma? Gente, isso aí daria uma discussão longa, prolongada, deliciosa, né? Através dos estudos da espiritualidade, nós temos aí um material vasto para explicar o que é a alma, né? Na própria doutrina, nós temos a diferença entre espírito e alma,
Mas eu quero levar o tema alma com uma pitadinha de filosófico, né? Aqui, onde mora a nossa essência, onde a gente mora, né? Aquilo que nos abriga, aquilo que, quando vem lá de dentro uma voz que nós chamamos de, muitas vezes, intuição, uma intuição que não se engana, né? Que é o celeiro que guarda tudo que é precioso para nós, né? Tudo que nós já passamos, tudo que nós incorporamos como experiências, boas, ruins, mas enfim, o que abriga nossos recursos internos, né? Nós poderíamos considerar a alma assim, por que não? Considerando a nossa sabedoria enquanto seres imortais que somos, nossa alma, como é bonito pensar nisso, né? E tá faltando tanto a gente pensar nisso. Por isso que eu trago sempre que posso esses temas para a gente pensar, porque não há saúde mental se não considerarmos o abrigo que temos em nós mesmos, levar em conta quem somos, né? Na nossa essência, para onde vamos, né? O que temos, o que faltamos, o que falta, o que temos, o que falta, mas não é o que falta que gera desespero, é um olhar para as nossas vulnerabilidades, por exemplo, olha, eu ainda não sou tão boa em ter paciência, como é que eu adquiro isso? Né? Será que vai vir de graça? De graça não vem, nada é de graça, né? Nós dependemos, tudo depende de esforço para que venha até nós, né? Nos textos evangélicos é muito lindo, buscar e achareis, sabe aquela coisa do esforço, né? Te ajuda, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é uma lei máxima do universo, em vez só de ficar esperando, já sabemos disso. Mas a alma é um ser complexo que está em constante movimento, mesmo naqueles dias chuvosos dentro da gente, muita gente hoje passando por depressão, né? Achando que não tem saída, o que é uma grande mentira da nossa cabeça, uma produção mal feita da realidade, então não acreditemos nisso, porque temos sempre saída. E aí, quando a gente olha para a gente e se desespera, bate um cansaço, né? Bate um cansaço. Dali a pouco, de tanto lutar sem se cuidar, sem fazer as pausas estratégicas para o nosso dia a dia, a gente vai se esvaziando, né? Então, não é o corpo físico só que tem que suplementar de vez em quando vitamina D, B12, ferro, enfim. Não é só o corpo físico que padece de vitaminas. A alma é um corpo vivo, é um ser vivo, um dos mais lindos que temos dentro de nós, né? E aí a gente fica, bom, mas como olhar para isso? O que que isso quer dizer, né? Quando a alma se manifesta e ela está cansada, quais são os sintomas? O tema de hoje é justamente para isso, né? A alma também precisa de check-up. Vamos dar uma olhadinha para a alma e ver como ela está? Vamos aproveitar o tempo de hoje para bater esse papo? Então vamos lá, próximo slide, por favor, Jeff. Olha só, a gente vê que o cansaço constante, a irritabilidade, sensação de vazio, são sinais fortes que a alma está cansada, né? São sinais silenciosos, trazem uma febre dos sentimentos dentro da gente. Quando a gente vê, a gente está com uma baita infecção na alma e não está vendo, né? Porque a gente não faz a tal da prevenção. Gente, prevenir é mais barato e dói muito menos, né? A gente evita dor, a gente evita gastos desnecessários de tempo e dinheiro, de vida. Então, olhar para si é um dever nosso de cada dia. É um dever que deveria se tornar um hábito gostoso, assim como escovar os dentes, se alimentar, tal, né? Cuidar de si. Cuidar de si é a primeira responsabilidade que temos perante Deus, perante a vida e perante o outro. Como é que a gente quer que o outro fique bem se a gente mesmo não fica, né? Estamos sendo exemplos para nós mesmos antes de ser para os outros? Ficam aí algumas perguntas. Interessante. Mas olha só, no mesmo slide estava lá, né? Cansaço, irritabilidade, cansaço constante, sabe aquela sensação de fadiga? O tempo todo, ai, tô cansado, ai, tô sem tempo, tô cansado, virou o slogan, né, da nossa era agora. Tô sentindo um negócio, um vazio, são sinais silenciosos da alma, pode ter certeza. E no próximo slide, a gente vê, por favor, Jeff, que a prevenção é o melhor remédio. A prevenção emocional é mais que isso, é um ato de sabedoria e amor próprio, eu diria. É sábio quem se cuida, porque dar conselho é fácil, se cuidar são elas, né? Falar para o outro se cuidar, olha, você tem que se cuidar, viu? Você tem que se cuidar, mas você se cuida? Eu falo para mim mesma, né? Quando eu pego para o meu paciente e digo, você está descansando, criaturinha linda de Deus, né?
Aí eu lembro, eu estou descansando, então hoje eu tenho minhas leis estabelecidas, né? A gente chega ali naquele cansaço máximo, eu falo, opa, nem deixa chegar no cansaço máximo, né? Hoje eu já tenho estabelecidas rotinas de pausa que são sagradas, né? Tem gente que diz que ir para academia é sagrado. Isso é lindo, isso é ótimo e precisa mesmo, tem que ir. Mas tem também um tempo para higienizar a mente, tem um tempo para olhar para si, para ver como são os seus sentimentos. Isso é tão sagrado como ir para academia, galera. Prestem atenção, tomem cuidado. Então, sim, a prevenção é um ato de sabedoria e de amor próprio. É quando você deixa as coisas de fora e diz, agora eu vou parar porque eu vou cuidar de mim. Não, 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 vou deixar isso passar, não. Então, vamos lá. Por isso, eu já quero aproveitar e dar logo os recadinhos para não esquecer, porque a gente tem tema demais aqui, o conteúdo é vasto e a gente pode se perder. Para não perder, eu já quero te chamar para uma ação de conscientização. Coloca a próximo material, por favor, Jeff. É o que nós estamos chamando de ação de conscientização em saúde mental, que vai acontecer no dia 24 de maio, das 9 às 11 da manhã, lá na minha clínica, na Vila Matilde, Espaço Bom Vivere, tá? Pertinho do metrô Vila Matilde. Atenção, quem é da região e arredores, né? Quem é da Penha, Tatuapé, Belém, Moca, enfim. Ou mesmo, nossa, vem gente de vários lugares, né? Estudar com a gente, enfim. Como diz o meu vozinho, né? Que está nos braços de Nosso Senhor, a longura para nós não é desculpa. Então, super fácil chegar. O que que vai acontecer dia 24? Nós temos aí o que nós chamamos de Escola da Alma. Coloca o próximo slide, por favor, Jeff. A Escola da Alma, ela existe há 20 anos, né? Nós começamos de forma muito modesta, né? Passando, transferindo ali o que nós tínhamos de material para que não ficássemos só conosco. Então, desenvolvemos nesses 20 anos vários cursos. Cursos de autocuidado, cursos de formação em práticas integrativas, né? Formamos muitos profissionais, como médicos, enfermeiros, profissional da saúde que hoje trabalha no SUS em suas clínicas, em cromoterapia, aromaterapia, acupuntura, enfim. Mas o que eu quero te convidar é exatamente para o dia 24, que eu vou dar uma palestra numa ação social para o projeto Saúde Mental e Bem-Estar para Todos. Coloca para mim o próximo banner, por favor, Jeff. Eu vou falar sobre doenças psicossomáticas e a importância da prevenção. Pois é, tudo aquilo que você acumula e se transforma vazios, né? Vai para o corpo físico se você não cuidar. Você pode ter certeza. A emoção que foi sentida e não foi absorvida, entendida, elaborada, ela vai procurar a porta de saída e a porta de saída geralmente é o corpo físico. Né? A gente está cobrando um valor simbólico para apoiar o projeto social Saúde Mental e Bem-Estar para Todos, que é esse o nome no Instagram, Saúde Mental e Bem-Estar para Todos, né? Lá no Instagram, se você quiser ver. O telefone para participar é o 11 949 19 11 60. 11 94919 1160, tá bom? Tenho poucas vagas, já estamos anunciando há um tempo, um espaço limitado, justamente para ser aconchegante. E nesse dia nós vamos sortear também no próximo slide. Nós vamos ver aí que nós vamos fazer um exame de bioeletrografia antes e depois, para verificar o quanto o estresse já somatizou, né, em algum órgão ou em algum sistema, né, no corpo da pessoa sorteada, do participante. Né? Nós estudamos isso, né, quando desenvolvemos pesquisas, fomos consultoras lá no Ministério da Saúde, então esse aparelho estará lá conosco para a medição do antes e depois. A pessoa sorteada faz o exame, depois ela vai para a maca, faz uma auriculoterapia ou alguma prática que nós escolhermos lá no dia. Depois a gente colhe o exame de novo para provar, o antes e o depois. A importância, porque o resultado é gritante, né? O resultado vai mostrar uma baixa, a tendência é demonstrar uma baixa de redução do estresse imediato. A hora que você para e se cuida, o resultado é visível para todos nós, né? E lá nós vamos explicar o que é esse exame e por que faz sentido a prevenção, né? Então, está convidado. Se você quiser participar, mande mensagem para a gente naquele telefone que nós falamos e repetiremos ao final do programa. Muito bem, mas continuando essa ideia de que a alma precisa de check-up, quando ela precisa de check-up, né? Preventivamente, sempre olhar para si e cuidar de si é dever nosso de cada dia, é até gostoso. Quem faz isso, gente, não volta para a vida velha, não. Para a vida de estresse, para a vida. Quem consegue já fazer isso,
dar valor para o que conquistou, para a paz que conquistou, para a alegria que conquistou, saindo das nuvens da tristeza. Que tristeza nós vamos ter dia a dia, às vezes um dia vai ser melhor que outro, mas as pessoas que já estão no caminho do autocuidado, elas não querem voltar para como era antes, não, né? Então, olha só, no próximo slide, para você pensar e entender quando que a alma precisa de check-up, né? Sinais que a alma precisa de cuidado. Esse slide já mostra, né, a energia baixando, né? Os corpos se correlacionam, físico, mental, emocional, espiritual. Então, são 4 imunidades, pelo menos, para a gente cuidar. Quando um vai mal, o outro solicita ajuda, né? Então, fala, opa, ó, tá precisando recarregar. Então, um sinal, por exemplo, né, de que precisamos de cuidado, no próximo slide, nós vamos ver, por exemplo, que é a sensação de falta de sentido, né? Faz um tempo que eu estou falando isso, né? E mesmo antes da pandemia, tá? Então, a falta de sentido já era sentida há muito tempo. Ela estourou, vamos dizer assim, ela aumentou com a vinda da pandemia, com certeza. Mas, assim, o que eu tenho ouvido de pessoas que estão no corporativo, principalmente no corporativo, ou em trabalhos extenuantes, dizendo: eu não vejo mais sentido no que eu faço. Eu queria largar tudo e praticar só atos da espiritualidade. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, nós sabemos isso, o chamado é forte para a alma, né? Escrevi, inclusive, um texto na revista digital Sem Clichês, ano passado, que falou sobre a saúde mental na transição planetária, como nós estamos vulneráveis, nós não estamos preparados emocionalmente para transitar, né? Da evolução planetária de um nível para o outro, mentalmente a gente ainda está muito perdido e precisamos ter essas ações de conscientização para ir atrás de estudos e reflexão e calma aí, nem tudo precisa ser conforme essa correria que estão vendendo, né? Tá todo mundo sem tempo, mas será que precisa ser assim? Então, já tinha alertado, já vinha alertando há um bom tempo de que nós chegaríamos, e Kardec disse isso também, né? Que chegaríamos em tempos que enlouqueceríamos, né? Talvez até se referindo nessa parte mais turbulenta da transição planetária, que nós vamos transitar por milhares de anos ainda, né? Não nos enganemos, como diz a natureza não dá salto, não é de uma hora para outra que se adquire consciência, né? Coletivamente ainda, tem lá os seus passos, né? Demora um cadinho, mas façamos a nossa parte. Então, retomando a falta de sentido, estou ouvindo muito, e muitas vezes do pessoal no mundo corporativo dizendo, não quero mais isso aqui, tem um cargo ótimo, está ganhando muito bem, mas não vê mais sentido, diz não gostar mais do que faz, né? Pela cobrança, o corporativo também tem pegado bastante, né, em termos de qualidade de vida, fazendo os colaboradores trabalharem muito e tudo mais, mas também há que se negociar aí para os dois lados como equilibrar a energia do trabalho de forma que não seja tão perniciosa, né, para alguns casos como está sendo. Muito bem, então eu ouço, olha, falta de sentido, né? Coloca o mesmo slide, por favor, Jeff, se você puder, falta de sentido, né? Eu simplesmente deito a minha cabeça na mesa, picoto os papéis, quero jogar tudo para o alto, e como disse uma paciente esses dias, quero viver só para a espiritualidade. Eu falei, pois é, mas você sabe que se polarizar muito essa vontade, você sabe que você também vai pagar um preço? Afinal, nós estamos num mundo que também é material, né? O equilíbrio nos chama a razão. Será que largar tudo é o ideal? Será que não está faltando, de repente, tempo de descanso? Vamos pensar nisso? Será que descansando a gente consegue retomar a energia? Né? Agora, se o trabalho é tóxico e não é mais para a pessoa mesmo, há que se considerar ir mesmo para outro, né? Procurar uma qualificação de emprego, para enquadramento em outro lugar. Bom, falta de sentido é um sintoma grave, dizendo que a alma não está muito abastecida, não. Então, fique de olho, tá bom? Essa já é uma dica. Na próxima, a gente vai ver que outra dica que chega para mim aqui, outra reclamação, no próximo slide, é tristeza como sem causa aparente, né? A tristeza sem causa aparente, quando a pessoa diz, eu tô com uma angústia terrível, e eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, não sei o que fazer com isso. Bom, isso em terapia a gente consegue descobrir.
né? A gente consegue elaborar e dar a sua devida direção, para que esse sentimento não fique solto. Porque a dor sem nome gera angústia. Angústia nada mais é do que eu sofrer sem saber pelo que sofro. Então, no setting terapêutico, a gente consegue elaborar isso muito bem, né? Cuidado com a tristeza que você sente sem nome, sem causa aparente, porque só é aparente. Causa tem. A dor nunca é sem causa, né? E dor não se compara, se ampara, procure amparar a sua, para que ela não corra solto e piore, inflame, fique pior, né? Próximo slide é outra causa de adoecimento da alma, né? O isolamento social. Será que fazendo o nosso check-up da alma hoje, né? Eu quero ficar longe das pessoas, eu quero me isolar, porque eu tô com a. A gente tem até um jargão para isso, minha bateria social está baixa, né? Porque as pessoas estão chatas. Ou então, ai, não tenho mais paciência para aqueles papinhos, das rodinhas, né? E aí? Tem muita gente hoje trocando o pessoal pelo virtual, né? E isso também tem um preço a pagar. Todas as nossas escolhas têm preço, nada é impune, né, gente? Então, ação e reação para tudo e todos, sem distinção. Não há distinção. Aliás, a lei mais justa do universo é a lei da ação e reação, não é não? Que ela coloca tudo no lugar, para nós e para os outros, para o mundo. Então, não precisamos ter em nós nenhum sentimento de você vai ver, né? Nem precisamos desejar. Simplesmente como o Chico dizia, né? O bem que você faz é teu advogado em toda parte. E eu poderia complementar, sem querer complementar Chico, mas também pensar no que ele disse. Bom, se o bem é o meu advogado em toda parte, o mal será um promotor de denúncia em toda parte, né? Com certeza, com certeza. O mal que eu fizer também virá, e pelo que eu terei que acertar as contas, assumir a responsabilidade, né? Mas dizia, o isolamento social é também um sintoma, viu? De, ai, não quero mais. A gente tem que tomar cuidado com isso, que o ser humano não foi feito só para o virtual. Ele foi feito para aprender coisas e também interagir através do virtual, mas não viver o virtual. Nós estamos vivendo o virtual, temos que tomar cuidado com isso. Toma cuidado com isso. O preço é depressão, preço do isolamento social, o preço é a ansiedade, o preço é a descrença na vida, é a desesperança. Então, angústia, vazio, e daí para pior, né? A alma, ela foi feita para interagir, socializar, aprender com o diferente e com os semelhantes, enfim, trocar o tempo todo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos nos perdendo, estamos nos isolando, ficando com medo um do outro. Já parou para pensar nisso? Desconfiando muito uns dos outros. Nós não somos feitos para isso. Toma cuidado. Se você está assim, sua alminha está pedindo socorro. Reavalia, né? Postura mental. Que postura mental eu vou adotar se eu tiver que ir naquela festa? Não é ir para agradar os outros, mas ir para ter momentos felizes para nós mesmos, né? Lá, afinal de contas, pode ser bom. O que não for, eu abstraio, não trago para mim, não trago para o meu mundo e está tudo bem, vida que segue. Pensemos nisso. Check-up da alma também é preciso. Qual outro sintoma que a alma não está indo bem? Próximo slide, por favor, Jeff. Ansiedade constante. Eu tenho medo do medo, medo da crise, medo de ficar sozinho, medo do medo. Nós aprendemos muito medo da ansiedade, né? A ansiedade que dá medo e que gera esse desconforto, essa perturbação o tempo todo. Eu não consigo ter paz, né? As pessoas dizem, eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar enquanto durmo, eu não consigo, né? Vem uma ansiedade que me come pelos pés, né? Me deixa muito aflita, muito nervosa, muito angustiada. A alma precisa de check-up constante justamente para evitar crises, seja de ansiedade, de pânico, seja até da depressão ou qualquer outro sintoma psicopatológico ou doença psicopatológica, né? Que te leve a um estado longe de você, que não é aquele que seria natural para você. Toma cuidado com isso, né? Se você passa por isso sozinho, não passe. Busque tratamento. Temos tratamento para isso, né? Esse é
o nosso objetivo maior. Temos recursos, vamos atrás, vamos buscar a nossa melhora, né? Dia a dia, de pouquinho em pouquinho, né? No próximo slide, nós temos outro sintoma de que a alma não vai lá muito bem. Eu ouço muito isso. Sensação de estar desligado da própria vida, desligado entre aspas aqui, né? Desligado, e aí tem uma imagem de uma tomada, né? Enfim, mostrando aí de um fio de uma tomada que vai ser, tá longe, tá fora do pluguinho, e aí você fica pensando, mas o que que é se sentir desligado da própria vida? No próximo slide, por exemplo, quando a pessoa diz e fala, não sei qual é o meu propósito, ela já está tão absorvida, eu dei o exemplo do mundo corporativo, né? Mas não só do mundo corporativo, mas da própria vida. As pessoas falam, tá, eu sei que eu tenho uma luzinha lá dentro, mas eu me sinto perdida no meio da escuridão. Como essa lâmpada aí, né? Está mostrando uma lâmpada acesa no meio de uma escuridão. Mas que ela ilumina, ela continua iluminando, mas ela não consegue enxergar a sua própria luz, né? O seu próprio propósito, o seu próprio significado. Dentro desse conceito de propósito, o que que é propósito, né? Uma paciente muito interessante, uma vez ela me disse, tá bom, eu não acredito que as pessoas venham com propósito, né? Eu não acredito que eu tenha um propósito, e se eu quiser ser nada? E aí, muito calmamente, sabendo do histórico, evidentemente sem a identificar, respeitando a dor absolutamente, que dor é dor, né? Lembra? Dor não se julga, dor não se compara, se ampara. No acolhimento fraterno que o setting terapêutico me possibilita, eu disse para ela, tá bom? Você quer ser nada, você pode. Mas a questão é, você está pronta para pagar o preço de ser nada? Né? Porque nós pagamos um preço muito amargo quando não queremos fazer, quando não queremos seguir, quando resistimos, a dor aumenta, né? As aflições, elas inflamam ainda mais, vai doer mais com certeza, né? E nessa hora, sem eu ter explicado as consequências do preço de não ser nada, eu só perguntando, você está pronta para pagar esse preço? Ela regalou os olhos e falou, eu vou pensar, não tinha pensado por esse lado, não. Eu falei, pois é, a gente não pensa. Às vezes os nossos atos de rebeldia, no bom sentido, eles só querem expressar uma dor que a gente sente. Então, tá, tirando essa rebeldia da frente, me fala qual é a sua dor, evidentemente, né? Qual é a sua dor? O que que tá te machucando a ponto de não querer ser nada, né? Então, há muito ainda por amadurecermos nesse sentido para que a gente consiga validar os nossos propósitos. Tem tanta coisa boa para a gente fazer, né? Tanta coisa boa por vir, todos os dias, basta a gente mudar o ponto de vista. Tem um filósofo que diz, né? O ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Mudou o ponto de vista, mudou tudo. Se você começar a validar, se gostar mais, cuidar de você, tirar esse tempinho para fazer um check-up da alma, seu cérebro vai falar: opa, o que está acontecendo aqui? Você está querendo se cuidar? Isso mesmo? Interessante, é novidade. Cérebro adora coisa nova. E aí ele vai se interessar, ele vai focar no que você está fazendo. E dali a pouco, se você repetir o processo, você cria um hábito. Criou um hábito, fica difícil voltar para o que era, que você não vai querer voltar ao que era, né? Porque é gostoso como vai estar, né? Diferente no bem-estar. Praticar o bem-estar é muito bom. E aí vem a questão planetária até. A gente pode pensar também o sintoma da alma em relação ao planeta Terra, né? Próximo slide, por favor. Essa paciente também dizia: mas eu estou desligada desse mundo, porque esse mundo é muito ruim, né? Eu ligo a notícia e só vem coisa ruim, e eu não quero saber de nada também, porque olha lá o urso polar, ele está quase sendo extinto, e não sei o que. Ela começou a elencar só as desgraças da Terra, né, que acontecem ao planeta Terra e o que nós somos capazes de fazer uns com os outros. E ela não estava conseguindo olhar também para o que de bom nos salva, né? Para o que de bom pode salvar esse mundo, no esforço das pessoas em querer salvar o nosso mundo, né? O que nós fazemos para nos tornar mais floridos por dentro, para florirmos o que está fora. E aí, no mesmo slide, por favor, Jeff, se você puder, do planeta Terra, ela se sentia desconectada da evolução que ela tem, do comprometimento que ela tem com o planeta, né? Com o grau evolutivo dela mesma. E aí nós começamos a trabalhar, e gostaria que você pensasse também, se você estiver sentindo coisa parecida, que não é necessariamente sobre aceitar as coisas. Tudo está ruim, eu vou aceitar porque
aceita que dói menos. Não é assim, não. É sobre compreender, né? Qual é o meu papel no mundo, né? Dentro da coletividade, o que que eu posso fazer para ajudar enquanto eu estiver aqui, né? Então, é muito mais fácil a gente querer se desconectar dos problemas do que enfrentá-los. Mas não significa dizer que nós tenhamos que ter toda a força do mundo enquanto não tivermos isso na mão, né? Se nós não sentirmos fortes, como é que a gente vai vencer tudo isso? Não é papel de um só, é papel de uma coletividade mudar a vibração desse planeta. A gente sabe disso. Mas se eu não consigo nem me ajudar, como que eu posso ser uma pessoa, um espírito reencarnado com qualidade de presença nesse mundo que pode fazer a diferença por menor que seja, ajudando alguém na esquina anonimamente? Eu sempre falo que não tem passo pequeno ou grande, tem passo dado, né? O passo que a gente dá na direção de nós mesmos para contribuir para que esse mundo seja um pouquinho melhor. Nem que a gente mude o mundo de uma pessoa, né? Então, é fácil a gente falar, eu quero me desconectar, quero ir embora daqui. É muito fácil. Mas se tem dor, tem tratamento. A gente precisa se conscientizar disso. Nós precisamos ir atrás dessa busca. Entender também, no próximo slide, por favor, Jeff, que o check-up da alma não é necessariamente só obter um diagnóstico para saber que, eu já sei que minha alma está doente, tá, mas tudo bem, se tiver adoentada, o check-up da alma não é em busca do diagnóstico. No próximo slide, a gente vai ver que é em busca de algo muito maior. No próximo slide, a gente vai ver que nós estaremos com o check-up da alma indo em busca da nossa reconexão, do viver de novo, do viver com mais qualidade, né? No próximo slide, a gente vai ver que essa reconexão, ela vai trazer para a gente uma benesse muito interessante. Qual que é a benesse? O check-up da alma, ele vai permitir a gente se ouvir mais. Começa que, na verdade, tudo isso começa quando a gente escolhe ouvir a gente, né? Ouvir o que a gente sente, sem tantas bobeiras que a gente coloca na nossa cabeça, um monte de bobagem, muitas vezes dando voz para quem não interessa. E aí a gente começa então com essa reconexão, dar voz à nossa alma. No próximo slide a gente vai ver isso. Dar voz à nossa alma. E o que é dar voz à nossa alma? É tirar ela do abismo. No próximo slide, por exemplo, imagina que eu sempre falo assim, né? Nossa alma geralmente tão machucada, ela fica lá nos confins dos abismos medievais que nós criamos para gente. E quando você decide ouvir sua voz, é como se ela renascesse, como se ela saísse lá de baixo, lá do inconsciente de Freud, né? E começasse a manifestar tudo aquilo que foi recalcado um dia, no sentido de, não, você não pode falar porque você não sabe nada. Como eu não sei nada? Eu não posso não saber de tudo, assim, ninguém sabe, mas eu sei de alguma coisa, e com o que eu sei eu posso me ajudar e ajudar outras pessoas. Espera lá, eu tenho valor, e muito valor. No próximo slide a gente vai ver que tem muito mais a ver com a reconexão com o sentir para saber, né? Enxergar saída, permitir que a luz, no próximo slide, permitir que a luz, ela venha através de pequenas frestas. Às vezes, as portas não estão abertas porque depende de nós a abertura, né? Diz que a felicidade não chega a portas trancadas, enfim, não lembro agora de quem é essa frase, mas é verdade. Vem que seja um fiozinho de esperança. Nós precisamos nos agarrar a essa luz para procurar a verdadeira imagem de nós mesmos. O que nós gostamos? Tá bom, Raquel, então eu vi que a minha alma tem aqui as suas vulnerabilidades. O que eu preciso fazer? Busque ajuda, terapia, mas principalmente busque coisas assim, ó. No próximo slide, por exemplo. Busque algo que te dê prazer, um hobby. Entre em contato mais com a arte, com a música, com a dança. São formas de expressar a própria alma que são maravilhosas, né? São maravilhosas. Busque alguma coisa que você goste de fazer que te eleva. Eu não quero tocar instrumento. Ótimo, vai para o meio da natureza, então, no próximo slide, por exemplo, e se reconecte, né? Acalma a tua cabeça, joga todo esse estresse fora, tudo aquilo que você precisa para se sentir melhor, está em você, está na natureza. Onde nós podemos chegar? Onde nós queremos estar? Onde eu quero colocar a minha mente? Essa é uma pergunta, né?
Eu acho que eu ainda tenho um tempinho aqui, eu vou pedir para nossa querida Rê me relembrar aqui no nosso WhatsApp, só para falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas volta nesse slide, por favor, Jeff, da natureza. Coloca para mim, por favor, isso. Deixa assim um pouquinho. Enquanto nós falamos aqui com a nossa querida Rê, a quem eu agradeço, olha para essa imagem e se sinta lá agora. Imagine, se dê esse presente por alguns momentos. Onde estão os seus olhos no lugar dessa moça? Você consegue relaxar? Você consegue sair do barulho da cidade, do barulho dos compromissos, da história do que eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que dar conta, tenho que ser, porque se eu não conseguir dar conta de tudo, eu não sou suficiente, eu não sou bom, eu vou ser frustrada, eu vou ser. Para com isso. Só olha essa imagem e se pergunte: onde você quer estar? Onde você quer estar, né? Feche os seus olhos um pouquinho e imagina esse lugar. Onde você vai se colocar daqui para frente? Fazendo um check-up da alma, o que que você verifica? O que que precisa ser melhorado? No outro programa que eu apresentei, eu falei sobre essa questão da saúde da alma, né? E fiz uma pergunta, né, para o pessoal que estava assistindo ali ao vivo. Perguntei: escuta, mas o que que você faria se sua cabeça, o que que sua alma faria se a sua cabeça deixasse? Se ela não fosse tão agitada, como que ela se manifestaria? O que que você gostaria de fazer diferente hoje, né? O que você vai fazer agora para retomar a sua caminhada de um jeito mais leve? Será que precisa deixar de fazer tudo o que você já faz? Talvez alguns compromissos, algumas coisas que estão te sobrecarregando, dê para deixar de lado, mas será que aquilo que você não pode abrir mão e você tem que fazer, será que você não pode fazer de um jeito diferente a mesma coisa? Com mais respeito a si mesma, com mais tranquilidade, se dando mais paz? Como seria? Essas e outras reflexões vão te mostrar que não precisa ser corrido assim, não precisa ser corrido assim, né? Então, eu gostaria que você pensasse no próximo slide, além disso até. Olha aí, imagine você na escada da evolução, nessa engrenagem bonita da roda das vidas, né? A roda das vidas. Com a sua luz, com a luz que você já tem, né? Sendo uma partícula do Criador na Terra e tendo o DNA de Deus no seu DNA, qual é o seu grau evolutivo? Qual é o seu grau consciencial? Onde você se coloca? Você já entendeu qual é o seu propósito, o que você gosta, o que você não gosta? O que você faz por você para chegar, de repente, a merecer outras moradas? Nossa, Raquel, mas falando assim, parece que eu não mereço. Claro que merecemos. Merecemos habitar os mundos mais leves e mais felizes que existirem dentro das moradas, né, do Pai. Muito bem. Mas como tudo é conquista, podemos nos perguntar: o que eu faço para merecer esses lugares? Né? Sem culpa, gente, sem culpa, sem remorso, sem peso, mas a pergunta tem que ser produtiva e a resposta também. Então o que eu vou fazer de mim para melhorar os passos na minha caminhada na cena da evolução? Que grau de consciência eu quero obter nessa vida? Que pesos eu quero deixar para trás? Interessante, né? Então, é nesse contexto. Pode voltar para cá, por favor, Jeff? Muito obrigada. É nesse contexto de reflexões e estudo que eu gostaria que você enxergasse o plantão da alma. Nós estamos aqui justamente para nos acolhermos, né? Acolhermos as nossas dúvidas, as nossas dores, e por isso mesmo eu reitero aquele nosso convite que fiz no começo do programa, né, da Escola da Alma. Se você puder colocar novamente, Jeff, no próximo slide, o nosso banner é o banner da Escola da Alma. Como assim Escola da Alma, Raquel? Porque
nós trocamos muita informação sobre filosofia, psicanálise, com os casos de consultório que nos chegam sem identificação, evidentemente, mas, sobretudo, acolhendo as dores de cada um, né? Então, temos rodas de conversa, temos cursos, palestras, porque, às vezes, o que eu recebo é, nossa, o autoconhecimento me angustia. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não sei como. Então, na Escola da Alma, a gente tem a técnica, né, os caminhos para começar. E nós vamos começar tudo isso com uma palestra, né? No próximo slide, a gente vai ver, dia 24 de maio, reiterando o meu convite, né? Dia 24 de maio, das 9 às 11 horas da manhã, do lado, pertinho do metrô Vila Matilde, né? No Espaço Bom Viver, é a Clínica de Saúde Integrativa e Bem-Estar, Espaço Bom Viver. E essa palestra vai ser uma ação social, o valor é simbólico, revertido para o projeto social, Projeto Saúde Mental e Bem-Estar para Todos. A palestra será sobre doenças psicossomáticas e a importância da prevenção, certo? Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos explicar o que são doenças psicossomáticas, vou falar sobre as mais conhecidas, sobre, por exemplo, fibromialgia, né, que está atingindo muitas pessoas, principalmente as mulheres, e lá nós vamos fazer depois também, no próximo slide, um antes e um depois. O próximo slide já é do clube. Mas nós mostramos aqui a possibilidade que nós temos, né, de submeter a um exame, que nós sortearemos um dos participantes. Nós mediremos o nível de estresse antes, durante e depois a uma prática integrativa. Então, o que acontece? A pessoa vai mostrar lá nos relatórios, né? Ela está com um nível de estresse muito alto. A gente vai ver onde aquele estresse tende a sobrecarregar no organismo dela, se é no fígado, se é no coração, enfim, temos até como medir a isolinha da glândula pineal, é muito interessante. Estudamos isso em termos de energia há muito tempo, né? E depois desse exame, que é capturado pela ponta dos dedos, a pessoa vai para a maca, vai receber uma prática integrativa e vai voltar para o exame. Depois a gente vai mostrar, né, para todos. Claro que essa pessoa precisa autorizar e querer participar, sendo sorteada. Nós abriremos o resultado ali para aquelas pessoas do antes e o depois para mostrar qual a importância da prevenção, né? Do pararmos e cuidarmos de nós, nem que seja um pouquinho, o quanto é importante isso, né? E esse é o convite. Caso você queira participar, o telefone é o 11 94919 1160, tá bom? 11 94919 1160, tá aí na telinha, Jeff, muito obrigado. E aí pelo WhatsApp você pode mandar a sua mensagem, nós estaremos prontos para te direcionar, explicando como é que vai ser. E se você não é, por favor, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, nosso querido clube, que o telefone é 0800 12 018 38. Nós, do Espaço Bom Viver, nós somos parceiros do Clube Amigos da Boa Nova, ou seja, os sócios do clube têm desconto nos nossos cursos, palestras, atendimentos, né? Você pode acessar também um site no próximo slide, que é o clubeamigos.com.br, e mandar um formulário, né, que aparece aí nesse site para pedir explicações sobre como funciona o clube de vantagens. É muito interessante. Então, querendo, você pode entrar em contato também conosco para que nós expliquemos como é que é essa parceria. E o Espaço Bom Viver e tantos outros colegas, né, são parceiros do Clube Amigos da Boa Nova. Mas, gente, o valor revertido de ajuda do Clube Amigos da Boa Nova faz com que a programação aconteça, né? Então, você tem descontos em eventos, peças, livros. Dá uma olhadinha, que vale muito a pena. E o telefone, mais uma vez, coloca para mim, Jeff, olha que bacana, 0800 12 018 38, tá bom? 0800 12 018 38. E amigosdaboanova.com.br é o site. Não perca tempo, faça parte dessa nossa família, do Clube Amigos da Boa Nova, tá bom? E como eu sempre falo, quando a companhia é boa, o tempo voa. Nosso programa chegou ao final. Te espero no próximo sábado, às 9 horas em pontinho, para mais um programa Plantão da Alma. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Você acompanhou Plantão da Alma.